Olá, nossos amigos, companheiros, companheiras. E essa palavra companheiro, ela tem um peso histórico muito grande para nós que militamos no mundo sindical. Por quê? Essa palavra companheiro nos remete a um pronunciamento do Che Guevara, quando ele fala que se você for capaz de se indignar com qualquer injustiça, em qualquer lugar do mundo, eu posso te considerar como um companheiro. Por isso que nós mencionamos essa palavra companheiro, respeitando-se esse valor histórico, que é realmente um valor histórico muito respeitável. Tem que ser respeitável, tá certo? Então, companheiros e companheiras, agora, nós hoje vamos fazer a transmissão de número 306, que abrange o intervalo do dia 5 até o dia 11, que seria amanhã. Mas como o meu companheiro Furtado vai fazer suas considerações agora iniciais, está impedido amanhã por motivo de força maior, então ele vai fazer suas considerações iniciais e já comentar. João Gilberto, meu amigo, estamos aí. Boa tarde, estamos na luta. Dá a palavra ao nosso amigo Furtado. Boa tarde, companheiras e companheiros que nos dão o prazer da sua audiência, evidentemente, até porque o nosso programa vive dessa audiência e é muito importante que essa participação. E também, né, companheiro, vamos falar que, com referência a alguns atos que nós participamos, não só em termos da própria criação da Petrobras, né, mas também no que diz respeito às empresas privadas. Hoje nós tivemos na refinaria de petróleo de Manguinho, onde lá vamos todas as quarta-feiras. Temos algumas notícias a falar com referência a essa empresa, no que diz respeito a alguns processos que estão em andamento. Companheiro Ivan. Legal. Dona Rita Valori, está na área. Estamos aí. Dona Rita Valori não é mole não, está sempre presente, sempre prestigiando. Olha lá, olha lá. Meus diretores. É isso aí, dona Rita. Estamos aí junto aí na luta, tá certo? Olha só. Dando sequência, então, ao nosso programa de hoje, que é o de número 306, como eu falei, nós começamos com a série, dando sequência à série Sindicalismo Amarelo, né? E hoje nós estamos terminando a parte 3, que tratou da participação dos comunistas brasileiros no movimento sindical. Aí nós vamos falar aqui agora o seguinte: a hegemonia desse setor, dando sequência, tá certo? Dentro do partido e dentre os sindicalistas comunistas crescia ano a ano. A reação de militantes comunistas vem a ocorrer com mais forças em 1962, numa Conferência Nacional Extraordinária, quando foi reorganizado o PCB, adotando a legenda de PCdoB. No mesmo ano, foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, uma central que colocou em pânico as elites com a perspectiva daquilo que eles chamavam de república sindicalista. A orientação cupulista para o sindicalismo continuava com forte influência em importantes estruturas sindicais, a exemplo das confederações dos trabalhadores na indústria, CNTI, dos trabalhadores no comércio, CNTC, dos trabalhadores em transportes marítimos, fluviais e aéreos, que era o CNTT-MFA, dos trabalhadores em empresas de crédito, Contec, e suas federações estaduais. Contudo, esta aparente força não se materializa em relação aos trabalhadores e das suas organizações ao golpe militar que depôs João Goulart. A nova conjuntura forçou o movimento sindical combativo a recuar. As tentativas mais importantes
de contrapor a perseguição policial e ao arroxo salarial, revelaram as limitações existentes e os dilemas em que o movimento operário se debatia, a exemplo das greves de Contagem, Minas Gerais, e de Osasco, São Paulo, em finais da década de 60. Doutor João Gilberto, se quiser mandar algum recado para nós, pode mandar por aí também, fazer o comentário que nós vamos reproduzir aqui, tá bom? Voltou pro ar. Teve um intervalo aí forçado, né, que estava tentando reconectar, mas voltou. Então, terminando, essa época de recuo durou até 1977, quando o país voltou a mover-se, exigindo o fim da ditadura, anistia aos políticos perseguidos, o fim da alta do custo de vida e etc. Em 1978, ocorre a primeira grande greve operária no ABC. A partir de 1988, os dirigentes sindicais comunistas ligados ao PCdoB passaram a se organizar na corrente sindical classista. Então, nós encerramos essa parte dos comunistas no movimento sindical e a próxima etapa dessa série vai ser a questão dos cristãos envolvidos também com essa questão do sindicalismo. João Gilberto, estou só ouvindo com atenção. Valeu, doutor João Gilberto, advogado previdenciário, advogado da maior relevância para nós aí, advogado sério. Esse advogado merece todo o nosso respeito. Essa parte agora do nosso programa vai falar dos nossos homenageados inesquecíveis da semana, que proporcionaram grandes impactos na cultura brasileira e também na cultura internacional. Nós começamos com quem, Furtado? Olha só, companheiro Ivan, antes de começarmos com as nossas homenagens, nós gostaríamos de fazer aqui um comentário rápido, né? Até em função do sindicalismo e também em função da presença que sempre marcante do nosso companheiro João Gilberto, dizer que ele é um companheiro, um advogado previdenciário, que ali está sempre à disposição dos aposentados de uma forma geral, na FAPERJ, na rua do Riachuelo, 373. O que quer dizer FAPERJ, Furtado? A Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. E o companheiro João Gilberto atende ali, como muito bem falou o companheiro Ivan, na maior seriedade, na maior boa vontade, é só procurá-lo. Normalmente sempre existem problemas aí com referência à aposentadoria e o companheiro está ali para ajudar. E voltando aqui os nossos homenageados inesquecíveis da semana, de grande impacto. O João Gilberto mandou recado aqui. Então leia-o. Filho da participação do Dom Helder na parte dos religiosos, homem fundamental na luta contra a ditadura. É isso aí. Aí, Furtado, viva a América! Com certeza, campeão dos campeões. Vai lá, e Furtado. Com referência a nossos homenageados, temos aqui o grande Dunga, né? Não só o Dunga, que há 27 anos nos deixou, mas também aquele companheiro Mário Reis, há 37 anos nos deixou. E Ivan, uma pessoa que você inclusive gosta bastante, né? Que é o nosso El Pancho. El Pancho. Altemar Dutra. Ele faria aniversário dia 6, aniversário dia 6. Faria 78 anos. Faria 78 anos. E no dia 7, Furtado? E o José Messias, que era um comentarista, um crítico musical, né? Que é negócio todo. E no dia 8, Catulo da Paixão Cearense, nos deixou. Lilico é o do banco, Tempo bom. E o Paulinho Nogueira Paulinho também. Nogueira, um senhor violão, né? Senhor violão. E dia 9 você lembra muito bem deste cidadão, né? Você que acompanha aí, negócio grande de carnaval. Bornai. Né? Você que acompanha carnaval, esse negócio todo. Grande Clóvis Bornai. E também uma referência naquela oportunidade, nesse dia que é aniversário dela, que é a grande Norma Bengel, né? E o Taiguara também. Taiguara, 73 anos. Tá 73 anos, está viva aí. E Zumba. Que faria 129 anos. Né? E agora, companheiro, no dia 10 e no dia 11
Inclusive, no dia 10 você vai fazer um comentário, né, que é super interessante, mas no dia 11 me parece que você vai se atentar um pouquinho mais, não é isso, companheiro? Um pouquinho mais, no dia 11. É porque é o nosso destaque cultural. No dia 10 foi Tito Mendes, né? 88 anos, dia 10. Teve também o Zé da Zilda, falecido há 64 anos, que nós sempre, nesse nosso programa, nós fazemos questão de resgatar esses nomes para que não fiquem esquecidos, não podem cair esquecidos. No dia 11 é o nosso destaque cultural, que nós vamos falar muito mais dele no próximo quadro, que é o nosso grande Cartola, fazendo no dia 11, 110 anos. Também no dia 11 aniversaria Elimar Santos, 66 anos. Também aniversaria Jorge Versilo, 50 anos. Também aniversaria o grande João do Vale, 65 anos. Também aniversaria Lobão, 61 anos. E data de falecimento do Renato Russo, 22 anos. E o Tom Zé, 82 anos. Você vê que dia 11 é um dia especial para a cultura brasileira, né? Para a cultura brasileira, um dia especial. Agora queremos lembrar também com relação aos debates que vão acontecer. Amanhã, dia 11, vai ter na Band, às 22 horas, o debate entre os presidenciáveis do segundo turno. Dia 14 vai ter na TV Gazeta, vai ser às 19h30. Dia 15 do 10 vai ser na Rede TV, às 22 horas. Dia 17 do 10 no SBT, às 18 horas e 20 minutos. Dia 21 do 10 na Rede Record, às 22 horas. E dia 26 do 10, encerrando na Cena Globo, às 21 horas e 30 minutos. E nós esperamos que o candidato, que não podia participar do debate, que estava estressado, estava doente, estava com dificuldade, nós contamos que ele vá, né, a esse debate para falar das suas propostas, caso as tenham, além de matar, morrer e dar tiro, não sei o quê, caso tenha outras propostas, então que ele compareça, né? A gente espera que ele compareça nesse debate para poder conhecer, caso haja realmente, verdadeiramente, interesse em debater com alguém. E outra coisa, né, companheiro? É necessário que a própria sociedade, hoje a gente vê uma massificação aí, talvez até do ódio, né? Essas coisas nos deixam até meio constrangidos em fazer comentário. Mas é preciso, neste momento, que a própria sociedade, de uma forma geral, acompanhe esses debates e ali analise o plano de trabalho, tanto desse senhor aí que você falou, como do candidato, senhor Haddad. Né? É verdade. Haddad, né? Então é preciso que as pessoas analisem para que não chegue no dia 28, simplesmente vote pelo voto, né? Simplesmente vá lá cumprir um dever que é imposto, né? Que nós sempre falamos que votar teria que ser aquilo que o eleitor quisesse fazer, não ser imposto a votar. Então é preciso aí, é necessário que tenha esse tipo de sentimento, que analise as propostas para que, consciente do voto, porque este é um momento importantíssimo para o país, Nós já vimos os resultados aí para senador, deputado estadual, deputado federal. Houve uma mudança muito acentuada nesse tipo de segmento, e nós esperamos que para governador, tanto governador como presidente do país, que as pessoas analisem os programas, acompanhem neste momento esses debates, para que tenham consciência, principalmente consciência no seu voto, companheiro Ivan. É verdade. O nosso doutor João Gilberto acabou de fazer um comentário aqui com relação ao Cláudio Bornai. Ele fala assim: é só uma curiosidade, o pessoal costuma debochar do Bornai por ser um dos primeiros a levantar o seu orgulho gay, né? Mas esquecem de falar que era historiador, de autoria dele. E dia 18 próximo aniversaria o nosso querido deputado federal, eleito agora, Paulo Ramos.
Valeu, doutor João Gilberto, valeu mesmo, hein? Valeu a lembrança aí. Agora, dentro desses quadros, como nós falamos aqui, do nosso programa, nós fazemos... o sinal, mas vamos lá. Dentro do nosso quadro aqui, nós fazemos um destaque, né, cultural. E o destaque cultural nosso dessa semana foi para o grande Cartola, né? Cartola Angenor de Oliveira. Esse nome Angenor de Oliveira é interessante. Ele só descobriu que era Angenor de Oliveira no dia do casamento dele com Dona Zica. Interessante. Que até então era Agenor, todo mundo conhecia como Agenor. No dia de casamento, quando ele foi procurar a certidão dele, né, de nascimento e tal, e aí estava lá Angenor, ele ficou pasmo. Pô, eu sou Angenor, não sou Agenor, né? Então isso aí é uma curiosidade interessante. Ele nasceu no dia 11 de 10 de 1908 e faleceu no dia 30 de 11 de 1980. Engraçado você trocar aqui os números aqui, daria 1908 também. Ele, Cartola, compositor, cantor, violinista, nascido na rua Ferreira Viana, no Catete. Esse não é perto de você não, tá vendo? Tá meio, né? Ele era o primogênito dos 8 filhos do casal Sebastião e Aida, do nome da minha mãe, tá vendo? Apesar de ter recebido o nome de Agenor, foi registrado como Angenor. Mas esse fato ele só viria a descobrir muitos anos mais tarde, ao tratar dos papéis para seu casamento com Dona Zica, como eu falei aqui. Isso nos anos 60. A partir de então, para não ter que providenciar a mudança do nome no cartório, passou a assinar oficialmente o seu nome como Angenor de Oliveira. E tem muito mais. Vai ficar disponível no site professorivanluiz.com.br. Lá tem um link, né, com um blog, onde essa matéria fica na íntegra. Então, vai o nosso grande abraço para o Ronaldo Oliveira, filho do Cartola, né, que está sempre na luta, inclusive vai estar no dia 11, lá no Cristo Redentor, que é aniversário do Cristo Redentor, e vamos aproveitar e fazer uma grande homenagem para o Cartola. Vai estar presente lá a bateria da Mangueira, né? O Ronaldo, filho do Cartola, vai estar presente também com sua esposa e sua filha. Então vai ser uma festa bonita. Quem puder comparecer, que compareça, que vai ser bacana. Agora, Furtado, no nosso próximo quadro, nós vamos lembrar fatos históricos relevantes, e muitos desses fatos históricos relevantes nós não podemos deixar se repetir, né? Porque nós estamos num momento agora muito sério, muito complicado, porque pode estar em jogo todo um passado recente de luta, e nós não podemos abrir mão, por exemplo, da democracia. Não podemos abrir mão disso, não podemos abrir mão dos direitos trabalhistas que nós temos, não é? Não podemos abrir mão também de não permitirmos que haja reforma da Previdência, né, Furtado? E não podemos abrir mão de mais o que, Furtado? É super importante esse comentário que você fez, companheiro Ivan, até porque nós vivemos num momento extremamente delicado. E pelo que nós estamos vendo aí, lendo e vendo através da mídia, são as coisas piores possíveis que poderão vir a acontecer. O que a gente está fazendo no comentário é naquilo que a gente lê e naquilo que a gente vê, não é isso? Em momento algum estamos aqui aumentando determinadas coisas. Agora, estão se falando aí, um certo candidato, de que provavelmente 13º é um problema muito sério. O auxílio às férias também é um problema muito sério. E quando há um comentário, normalmente quando existe comentário, existem determinadas posições que poderão vir a acontecer. De onde é a fumaça? Existe o fogo, né? E principalmente hoje eu estava lendo nos jornais, quem está vendo aí nos jornais, eles vão sim privatizar. Eles vão privatizar, né?
Parece que há uma gana de privatizar, principalmente a Petrobras, né? E a gente sempre estava falando no início do nosso programa que nós, semana passada, nós participamos, já falamos aqui, né? Mas é bom sempre lembrar, participamos daquele ato da criação da Petrobras, que aí que está aí já faz 65 anos dando retorno ao nosso patrimônio nacional. Então é preciso que a gente tenha esse tipo de consciência, porque privatizar não vai trazer benefício nenhum. E uma coisa que está chamando bastante atenção da gente, né? Bastante atenção da gente, espero que a LERJ tenha um posicionamento numa votação que vai haver, é com referência à privatização da SEDAI. Até agora, a gente não consegue entender, né, por que uma empresa que dá lucro, eles querem privatizar. O que eles normalmente falam, essas aves de rapina, falam que vão privatizar porque aquela empresa não dá lucro. E agora vão privatizar a SEDAI, que dá lucro. Dá para entender esse tipo de situação e dizer também, e a gente está sempre fazendo esse comentário, eles vão sim fazer a reforma previdenciária. Agora, por que antes deles fazerem a reforma previdenciária, eles não têm uma postura de dizer que banco tal deve fortuna à Previdência Social? Porque eles começam com esse tipo de situação dizendo que no futuro será inviável a Previdência Social. Ora, nós já provamos aí, né, aquele seu amigo, não só o seu amigo, mas o amigo do companheiro Roberto Ribeiro, o senador Paulo Paim, né, fez uma CPI e provou aquilo que já sempre dissemos aqui, defendemos, que a Previdência Social em momento algum é deficitária. É superavitária. Superavitária. Então, por que fazer a reforma? E se vai fazer a reforma, que cobre quem nos deve. É só cobrar quem nos deve, que vamos provar que realmente, como já provamos, que a Previdência Social em momento algum é deficitária. Mas é uma forma de se atacar uma situação e que não dá problema nenhum até hoje, nunca recebemos atrasados os nossos benefícios, os nossos direitos, né? Eles querem entregar, a gente já sabe para quem, né, companheiro Ivan? Os bancos, né? Os bancos estão aí, são verdadeiros urubus, entendeu? Ave de rapina. Ave de rapina também. Quando eles veem uma possibilidade de explorar, não tem escrúpulo, entendeu? Eles vão e metem a mão. E a Previdência é um caso desse. A Previdência é um prato cheio, rapaz. A Previdência tem várias fontes de custeio. A Previdência no Brasil nunca dará prejuízo, nunca terá prejuízo, nunca, mas nunca mesmo. Então eles pegam só, fazem a comparação com os desempregados, aí falam que a Previdência vai quebrar porque... Mas vem cá, e as outras fontes de custeio? Cadê? Não é? Então é uma mentira em cima de outra mentira. E nossa preocupação em trazer fatos históricos relevantes, que não podem ficar de maneira nenhuma esquecidas, passa por essas mentiradas todas, passa pela omissão da mídia. Então, Furtado, no dia 5 de outubro de 1897, por exemplo, e registrava-se ali o fim da Guerra de Canudos, Furtado. No dia 6 teve algum fato relevante? No dia 6 de 1997, que é muito importante esse dia e este ato, acontece protesto de sindicalista e estudante contra o governo neoliberal do FHC, de triste memória, né? Por ocasião da sua visita a Sumaré, São Paulo. A PM, como sempre, né, reprime e deixa 10 feridos. E aí, meu companheiro Ivan, no dia 7 de 1963... Rapaz, nesse dia ocorre um verdadeiro massacre de Ipatinga, lá em Minas Gerais. Começou com uma mobilização de trabalhadores da Uzi Minas, revoltados com as más condições de trabalho. Você está vendo? Os trabalhadores com más condições de trabalho fazem manifestações. Vem a polícia e faz uma repressão violenta e deixou simplesmente 8 mortos. José Isabel do Nascimento, que fotografava tudo, foi um dos assassinados. Quer dizer, o que eles estavam pleiteando?
melhores condições de trabalho. Você imagina se esse camarada aí ganhar a eleição e passar a carteira verde e amarela, Furtado? Tu imagina? Vai acontecer isso. Voltaremos a ter mais condições de trabalho, voltaremos a ter explorações de patrão em cima de empregado, e essa covardia absurda vai retornar para o nosso país. Mas em 7 de outubro de 1973, após 2 expedições fracassadas, o Exército inicia a terceira e última campanha contra a guerrilha do Araguaia. O traje é sem uniformes e a ordem é não trazer prisioneiro vivo. Essa era a grande ordem. No dia 8, Furtado, tem algum destaque para você? Tem, inclusive você fez até um comentário no início do nosso programa, né, com referência a este cidadão. No dia 8 de 1967, 8 de outubro, né? Guevara é capturado e assassinado pelo exército boliviano. Sua frase principal: criar 1, 2, 3, 100 vietnãs na América Latina, continuará a embalar os sonhos de milhares de revolucionários brasileiros e de outros países. Meu camarada, companheiro Ivan, no dia 8 de 1969, o que é um fato importante aconteceu nesse dia, companheiro? É importante esse bate-bola nosso, troca de passe, porque dá uma dinâmica legal. No dia 8 de outubro de 1969, ocorre o primeiro sequestro de um avião durante a ditadura civil-militar. Cláudio Augusto de Alencar e Elmar Soares de Oliveira, 2 membros do MR-8, sequestraram um avião que fazia a rota Rio-Manaus. Ele foi levado para Havana, onde ambos conseguiram asilo de Fidel Castro, né? Isso aí foi no dia 8 de outubro de 1969. No mesmo dia 8 de outubro de 1987, é deflagrada a primeira greve na história do Banco Central e atinge 8 estados. Dia 9, Furtado, teu destaque. De 1904 aparece o Libertário, um dos tantos jornais anarco-sindicalistas do Rio de Janeiro. E no dia 10 de 2014, o Instituto Brasileiro de Análise Agronômicas, em Sumaré, São Paulo, interrompeu uma Assembleia dos Químicos de Osasco. Vinhedo e região chamou, a polícia fez boletim de ocorrência e mandou os trabalhadores dar início à produção. É verdade. E no dia 11, companheiro Ivan? No dia 11, então, terminando essa série aqui dos fatos históricos, no dia 11 de outubro de 2012, 170 indígenas Guarani Kaiowá, deve ser isso, do Tecoa Pielito Cue, caraca, Mbracai, isso lá em Navira, Mato Grosso do Sul, ameaçados de despejo. Como é que pode despejar índio, Furtado? Que são os donos de tudo aqui, né? Os índios, então, ameaçados de despejo, eles divulgaram uma carta em que convocam o governo a matá-los coletivamente diante da decisão de não respeitar seu direito à terra. A carta gerou enorme repercussão nacional e internacional e levou muitas pessoas a adotar Guarani Kaiowá como nome nas redes sociais. No final do mês, então, a Justiça reviu a decisão e permitiu a permanência dos indígenas. É mais um absurdo que acontece no nosso país. Agora, Furtado, você tem um problema muito perto. E por você ter esse problema muito perto, nós fomos pesquisar uma solução que envolve a saúde do trabalhador. Qual foi essa solução, Furtado? É interessante isso aqui, né, companheiro? Porque a gente sempre está falando com referência à saúde do trabalhador e a gente encontra, volta e meia, na própria natureza, determinados resultados super importantes.
como por exemplo, a moringa pode ajudar no tratamento de diabetes. As folhas da árvore da moringa oleifera são um dos alimentos mais densos e nutrientes da Ásia. Na verdade, apenas uma porção dessas folhas em pó contém quase 50 tipos de antioxidantes e quase 90 nutrientes diferentes. Não é novidade que numerosos estudos associaram o consumo prolongado dessa folha da moringa ao tratamento de inúmeras condições de saúde como osteoporose, degeneração muscular, pressão alta, obesidade e até câncer. Um estudo recente publicado na edição de março de 2014 aí o Ivan vai pronunciar isso aqui que eu não vou conseguir, né? Vê se você pronuncia, por favor, Ivan. Não, tem que ver. Um estudo publicado na edição de março de 2014 da Acta Histoquímica. Histoquímica. No entanto, sugere que acrescentemos outra condição a essa lista: diabetes mellitus, a doença metabólica cada vez mais comum que afeta cerca de 8,3% da população nos Estados Unidos. Rapaz. E temos resultado significativo do uso dessa planta, dessa erva, moringa. Por exemplo, para realizar esses estudos, os pesquisadores egípcios alimentaram com extratos aquosos de folhas de moringa oleífera ratos albinos que sofriam de diabetes, induzido por streptozotoxina durante o período experimental. Então, eles monitoraram, né, os níveis plasmáticos de glicose em jejum dos ratos, bem como seus níveis também de glutationa, que é um antioxidante encontrado na moringa, que contém propriedades assim antidiabéticas. E também o malonaldeído, que é um subproduto tóxico da oxidação lipídica, que é frequentemente encontrado em altos níveis em pessoas que sofrem de diabetes. No final do estudo, então, os ratos que foram alimentados com extrato de moringa se saíram muito melhor do que o grupo de controle, né? Especificamente, os extratos reduziram os níveis de glicose em jejum de 380% para 145%, ou seja, os níveis de açúcar no sangue foram reduzidos em mais de 2,5 vezes. O extrato também reduziu os níveis de malonaldeído nocivo dos ratos de 385% para 186%, e aumentou seus níveis do importante antioxidante glutationa de 22% para 73%, uma melhora significativa em todas as 3 áreas. Então, companheirada, resultados experimentais indicam claramente os benefícios potenciais do uso do extrato aquoso de folhas de moringa oleífera como um potente tratamento antidiabético. Isso foi a conclusão dos pesquisadores, tá certo? Portanto, agora, discernindo aí os produtos da moringa, tu tem algo para comentar? Discernindo aqui a palavra sobre a árvore milagrosa do Himalaia, se espalhou rapidamente no Ocidente durante a última década e é mercado de saúde natural para agora saturado de pós, tinturas e óleos de moringa. Embora a maneira como a moringa é consumida não seja importante, é importante que o produto seja orgânico, certificado, selvagem, o que significa que foi colhido na natureza. A maioria dos produtos de moringa atende a esses critérios, mas infelizmente algumas das árvores, especialmente aquelas cultivadas na China, estão sendo pulverizadas com pesticida. Mais uma vez, o próprio homem destrói aquilo que a natureza nos dá como saúde. Então a moringa oleífera
é um potente anti-inflamatório, segundo esses estudos. Esse material também, a fonte disso aqui é Notícias Naturais, né? Estudo da Moringa, que pode ajudar no tratamento de diabético. E também nós pegamos lá com o doutor Laí Ribeiro, que é um médico assim, eu sou fã incondicional do trabalho dele. Furtado, agora, no destaque, na política e na história, nós destacamos também, no dia 5 de outubro de 1897, acontecia alguma coisa importantíssima no Brasil. O que era, Furtado? Acontece o fim da Guerra de Canudos. A obra Os Sertões, de 1902, de Euclides da Cunha, é um marco contra os principais jornais da época. O lema do escritor é: sertanejo é, antes de tudo, um forte. E ainda ressalta: Canudos não se rendeu, resistiu até o esgotamento completo. Essa guerra, ou campanha de Canudos, foi o confronto entre o exército brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo sócio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, que durou de 1896 a 1997. 1897. A mil... Vai. Tivemos um problema técnico aqui, mas o companheiro Ivan já resolveu, né? E nós dizíamos naquele momento que esse movimento, ele era de fundo sócio-religioso, foi liderado por Antônio Conselheiro, que durou de 1896 a 1897. Então, na comunidade Canudos, no interior do estado da Bahia, no nordeste do Brasil. O município, em torno de 2.980 quilômetros, encontra-se inserido no polígono das Secas e no vale do Rio Vaza Baris. Companheiro Ivan. Isso aí, rapaz. A etimologia, vamos lá. Conforme Euclides da Cunha, em sua obra Os Sertões, o local era, em 1876, uma fazenda às margens do rio Vaza Barris, e era ocupado por uma população suspeita, ociosa e armada, que fumava cachimbos de barro, né? Isso aí, de metros de extensão, cachimbão, hein? Cachimbão. A partir de tubos tirados da vegetação. Eles tiravam aqueles tubos, né? Aqueles canudos, né? Canudos de pito, olha só, que era muito existente na margem do rio. Na realidade, aqui se fala modernamente nas 3 canudos. A atual Canudo é a terceira Canudos da região. A primeira surgiu no século XVIII, às margens do rio Vaza Barris, a 12 quilômetros da localidade atual. Era uma pequena aldeia nos arredores da fazenda Canudos, né? Com a chegada de Antônio Conselheiro e seus seguidores em 1893, o lugar foi rebatizado como Belo Monte e passou a crescer vertiginosamente. Calcula-se que no seu auge, em 1897, viviam cerca de 25.000 habitantes, sendo destruída pelo exército durante a Guerra de Canudos, de 96 até 1897. A segunda Canudos surgiu por volta de 1910, sobre as ruínas de Belo Monte. Seus primeiros habitantes eram sobreviventes da guerra. Não é nem guerra, massacre, né? Depois de uma visita do presidente Getúlio Vargas, isso em 1940, decidiu-se construir um açude no local. E em 1950, então, com o princípio das obras de construção da barragem que inundaria o vilarejo, os habitantes começaram a sair, partindo para outras localidades da região, principalmente Bendegó, Euclides da Cunha e Feira de Santana. Além disso, um novo vilarejo formou-se aos pés da barragem em construção, numa antiga fazenda chamada Cocorobó, a 20 quilômetros da segunda Canudos. Com o tempo das obras, o local onde ficava Canudos desapareceu por sob as águas do açude em Cocorobó,
em 1969. Um pequeno bairro do vilarejo ficou fora das águas e hoje é chamado de Canudos Velho. O vilarejo de Cocorobó tornou-se município em 1985 e, aproveitando a fama do nome, foi batizada de Canudos, tornando-se assim a terceira Canudo com este nome, né? Entre 1994 e o ano 2000, as ruínas, Furtado, da segunda Canudos puderam ser vistas no interior do açude, na época da seca. Quer dizer, é toda uma política para matar a nossa história, para acabar com a nossa memória, né? Mas acontece que ela volta. No dia 15 de outubro agora, nós teremos no sindicato, Furtado, uma reunião importante, não é verdade? Vai tratar o que essa reunião, Furtado? Na realidade, companheiro, essa reunião ela é importante à medida que nós vamos analisar, ou então quem ali participar dessa reunião, por isso que nós estamos pedindo, ela vai acontecer no dia 15 de 10 às 17 horas nas dependências do nosso sindicato, para, na realidade, avaliar a nossa conjuntura e atual resultado das eleições. Por isso que a gente está, de uma certa forma, pedindo, não só o trabalhador, mas as próprias associações, se for o caso, participe, para que dali a gente possa tirar algum paradigma das discussões que, porventura, a gente vir a fazer. Então, é preciso que haja essa participação dos trabalhadores, de uma forma geral, né, para que a gente faça uma discussão bem ampla e até ter uma visão própria, né, companheiro Ivan, dessa situação aí, desse resultado das eleições, até porque, companheiros, a gente espera que a sociedade, como aqui fizemos já comentário, tenha um posicionamento e tenha uma visão política, né, neste momento, porque normalmente as pessoas falam, pô, eu não gosto de política, mas neste momento é necessário que haja uma discussão política, sim, porque a gente está vendo que se um determinado lado ganhar, que a gente está fazendo contestação, apesar que fazemos crítica a esse outro lado, né, que sempre convivemos com ele, mas é preciso que a gente tenha determinado posicionamento para que a gente não venha amanhã, através de um voto, sofrer consequências nefastas para a nossa vida. E até, companheiro Ivan, de repente até saindo um pouquinho disso aí, né, a gente já está, de uma certa forma, tão amargurado, né, tão decepcionado, que nós lemos aqui numa revista que Você trouxe uma descontração aí. Que foi super interessante, numa revista que é publicada aqui no Saara, super importante, que fala uma nova e irreverente versão da definição de amor. O amor não ilumina seu caminho, o nome disso é porte. Para terminar aqui, que me parece que foi muito importante, o amor não é aquilo que gruda em você, mas quando você vai embora, arranca determinadas lágrimas. O nome disso é cera quente. Mas tem mais coisa aí, não tem? Depois a gente vai lendo, né? Legal. Então, com relação a essa análise aí da conjuntura, as eleições, eu e o Furtado já conversamos aqui. Nós não vamos apoiar, se for o caso, se for decidido, né, o Haddad, pelos lindos olhos dele, não. A ideia, o doutor João Gilberto pode até colaborar com a gente na elaboração desse trabalho, a ideia é fazer o seguinte, nós acabou de chegar aqui no nosso recinto o nosso diretor, Luiz Mário, que poderá dar sua contribuição aqui também, pegar a cadeirinha aqui, porque eu comentário... Pelo menos já tem uns 5 minutos para dar sua presença. Tem. Né? Senta aqui, Luiz Mário. E nós estamos exatamente falando aqui agora sobre essa reunião no dia 15, que vai acontecer no Sindicato dos Petroleiros, que eu e Furtado conversamos muito, e nós chegamos à conclusão de que, para nós, por exemplo, votarmos no Haddad, nós temos que elaborar um documento. Luiz Mário, suas considerações iniciais e seu cumprimento aí para nossa companheirada. Boa tarde. É uma eleição difícil, né? É tudo ou nada. É tudo ou nada. Treva ou céu. É isso aí. E nós estamos falando o seguinte, temos que sentar com o Haddad ou com a equipe dele e falar o seguinte, nós temos proposta para fazer, para apoiar vocês. Qual é a proposta? Garantir que a Petrobras
voltará a ser estatal, pública e indivisível, por exemplo, como falava o meu candidato a presidente, Ciro Gomes, entendeu? Ele garantia, por exemplo, também, vou reproduzir aqui, outra falação do Ciro Gomes, ele falava assim: se o barril de petróleo, a Petrobras entrega a $33, depois de cobrir todos os custos, pagar todos os impostos, ela entrega a $33. Na hora de fazer a política de preço, eles fazem pelo preço internacional, que é de $80. Espera aí, como é que ficam esses $50 aí? Isso volta para a comunidade? Isso volta para o Brasil? Não, entendeu? Isso aí está dentro do mundo da especulação. Então nós temos que sentar com ele, fazer, ou com a representante dele, e fazer, olha só, fazer a política interna dos derivados, né, do resultado dessa entrega que a Petrobras faz a $33, e fazer essa política de preço voltando para o mercado interno, porque com isso você vai botar, de repente, um bujão de gás a R$1, entendeu? De repente você pode melhorar e muito o consumo interno, porque quando o Japão se reergueu e a Coreia também se reergueu, o que é que o Japão falava? Porque o capital se faz em casa, não tem que ficar endividando o país, pegando dinheiro para fazer obras que começam num lugar nenhum e terminam no nada, obras só para enganar a população. Então, voltando para essa reunião do dia 15 aqui no Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, nós temos que elaborar um documento muito contundente, onde ele garante que não vai fazer, por exemplo, ou não vai incentivar, não vai estimular, não vai promover a reforma da Previdência, que ele vai revogar essa reforma trabalhista, essa deforma trabalhista, tá certo? Que ele vai se voltar verdadeiramente para restabelecer essa política malfadada que é a de leiloar o nosso petróleo, que não é nem leilão, é entrega desavergonhada. Como é que tu avalia isso aí, Luiz Mário? Tem que realmente combater esse entreguismo, a soberania tem que ser retomada, nosso território está invadido, nosso governo entrega as baratas no mercado internacional, e temos mesmo uma proposta nacionalista que garante a soberania do nosso povo, ou a escravidão no século XXI. É verdade. A carteira... E recuperar também outras riquezas além do petróleo, o nióbio, a água, a biodiversidade, a questão também da Eletrobras, Furnas, Casa da Moeda. Nós fabricamos moeda para o mundo inteiro, agora estamos importando novamente. Para quê? Beneficia quem? 33 centavos o barril? Que leilão é esse? Os custos de prospecção do Petrobras é $8 o barril. Como é que eu pego e entrego por 33 centavos? Se o mercado já está $80. Se eu vendesse a 80, já estaria dizendo que está ganhando alguma coisa, ganhando talvez 50 mais alguma coisa do lucro da Petrobras. Mas nem isso estou vendo. Não está revertendo nada para a população. O barril, o nosso preço de combustível com essa política é muito caro, pela política do governo, mas mesmo assim, sem os impostos, a gasolina sai R$1,14, o diesel sai R$1,04, R$1,10 um litro. E o botijão de gás entregue nas distribuidoras sai R$26. Ainda pode ser reduzido. E na verdade, que eu saiba, não sou especialista na área, mas o gás que está vindo do pré-sal, está vindo. É o mesmo trabalho de prospectar um e prospectar o outro. Então, se vender a R$1 esse nosso gás, e o GNV também, gás natural molecular, não é impossível. Os custos já estão fixos. Tem um extra. Um dos problemas seríssimos no pré-sal é exatamente o gás, né? Isso era um problema seríssimo que a Petrobras conseguiu contornar. O doutor João Gilberto está sugerindo aqui o seguinte, que nós façamos um termo de compromisso com a categoria. É interessante fazer um termo de compromisso e submeter a categoria, né? Apoiar com esse termo de compromisso. Muito interessante, vamos apresentar lá no dia 15. Agora, do nosso sindicato aqui, nós temos também informe jurídico, referente, por exemplo, à bitributação, que é uma temática importante. São ações individuais propostas contra a Receita Federal e a Fazenda Nacional, que cobram a restituição dos valores de imposto de renda que tenham incidido sobre os valores de quaisquer verbas de natureza indenizatória relacionadas a benefício e auxílio, no caso também auxílio à educação,
retroativa a 5 anos do momento da proposição da ação. Há a previsão de que em novembro todos os cálculos sejam finalizados para o associado que entregou corretamente a documentação para a formulação da ação. Com relação ao VPDL, aquela vantagem pessoal, decreto-lei, né? O Sindicato RJ está peticionando o cálculo a ser realizado pela Petrobras. Tem direito a executar a ação pelo Sindicato RJ os atuais sindicalizados que receberam a rubrica PLDL/1971, que era o meu caso também, e trabalharam na base territorial do sindicato no período de recebimento da rubrica citada. E quando fala aqui dos sindicalizados, temos que remeter de novo a palavra para o Luiz Mário, não é não? O Luiz Mário está fazendo um trabalho intenso com relação à sindicalização. Como é que está isso aí, Luiz Mário? Nós estamos retomando de novo a campanha física daqui a 15 dias, indo em cada estação de trabalho, cada local de trabalho físico da Petrobras, ficando 2 dias a cada semana, entre 15 dias de retoma, e também continuamos com a virtual. Os colegas continuam recebendo e-mails nossos comunicando sobre a necessidade de se sindicalizar e as novas parcerias que nós estamos estabelecendo com outros companheiros nossos e outras entidades. Então, além da sindicalização por si só, vão ter outras vantagens para você se sindicalizar. Mais do que nunca, você tem que se sindicalizar para fortalecer o seu sindicato e garantir seus direitos. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Quanto mais com essas trevas, se chegarem sem sindicato, vai ser muito mais difícil lutar. É verdade. Lógico que nós colocamos o nosso pescoço a prêmio, mas faz parte do nossa atividade política. Comissão de Anistia. Em resposta ao ofício enviado pela FNP, que é a Federação Nacional dos Petroleiros, a Petrobras informa que está agendada a reunião da Comissão de Anistia para o dia 19 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, no Edise, 4º andar, na sala número 1. E com relação aos 65 anos da nossa empresa, nós não tínhamos nada a comemorar, mas foi feito um ato protesto lá na porta do Edise. Eu estava lá dentro, resolvendo uma questão minha meio complicada, e perdi o ato todo. Mas Furtado e o Luiz Mário estavam lá presentes, né? Como é que vocês avaliaram aí aquele bolo, aquele momento ali, triste na realidade? A avaliação, companheiros, é aquela que a gente sempre faz, de repente faz até uma certa crítica, né, companheiro Luiz Mário? Até porque a gente cobra muito. Amigo Júnior presente, nosso paraense. Estamos aí, a gente cobra muito a participação dos trabalhadores, não só o trabalhador da ativa, mas também o próprio trabalhador aposentado, principalmente neste momento, né? E naquela oportunidade, era um ato ainda que a gente estava fazendo um certo repúdio a essa situação. Você vê hoje essa reforma trabalhista que tira direito do trabalhador. Você vê hoje esse ataque maciço que estão fazendo no que diz respeito às previdências, não só a previdência pública, mas a previdência particular, né, das empresas. E o que está acontecendo com a Petro, onde aí está um déficit muito grande, né, e tornando de repente até inviável a continuação da Petros como atendimento aos seus aposentados. Então, é necessário que a gente desperte, ou então é preciso despertar no trabalhador, tanto ativo e aposentado, que é um momento, sim, de se lutar pelos seus direitos. Até o companheiro Luiz Mário falou em trevas aí, né, e o companheiro Ivan, e a gente está vivendo possivelmente essa expectativa de treva no que diz respeito aos nossos direitos. Companheiro Luiz Mário. Foi feito esse evento do sindicato com bolo e com a banda de música. Também teve um evento da comissão de base do Edise, também ocorrendo com bolo também, e com cerca de 30 companheiros da base do Edise, ali na Praça das Bandeiras, e que foi muito interessante as pessoas falarem. Uma colega nossa aposentada, a doutora Paulista, também falou lá muito bem, defendendo a companhia. Eu gostaria que os ativos, os funcionários trabalhadores da ativa, tivessem a mesma garra do que os aposentados estão tendo. Eles estão defendendo muito mais a empresa, a Petrobras e o sistema do que nós da ativa. Isso que eu lamento. Porque podem falar assim, eles estão defendendo só por causa da Petros. Não, eles estão defendendo por amor à empresa.
também, não é só por causa do dinheiro. E também, se pensar também monetariamente, nós ativos temos que lutar muito mais, porque se ficarmos empregados, nem Petros, nem MS, nem benefício farmácia, nem nada. É rua. É procurar novamente locação no mercado de trabalho, que está difícil. Entendeu? Arrumar emprego. Quanto mais no setor do petróleo. Tu acha que as empresas concorrentes vão querer contratar pessoas tão bem preparadas, críticas como nós petroleiros? É verdade. Para questionar, dizer não a uma atividade que é errada, numa operação, de uma refinaria ou de uma plataforma? Dificilmente seremos contratados. E quando se fala de aposentado, esse amor do aposentado, porque foram os aposentados que construíram esse patrimônio. Os ativos estão construindo, né? Mas o aposentado construíram. Os ativos estão dando continuidade. É isso que nós esperamos do ativo, que ele tenha esse comprometimento com a Petrobras. Não vise apenas um abono que passa, tu recebe um abono com a mão esquerda e perde com a mão direita, né? Não ficar se iludindo, entendeu? Está em jogo o nosso MS, está em jogo nossa Petros, está em jogo o nosso futuro, está em jogo o futuro das novas gerações, né? Então, Luiz Mário, fazendo aqui as suas considerações finais, que nós vamos encerrar a nossa transmissão, a não ser que a companheirada mande aí mais algum recado. Se não mandar, vamos encerrar nossas transmissões. Então você faz suas considerações finais, depois o Furtado faz, eu farei a minha também, e aí a gente conclui o nosso trabalho de hoje. Petrobras, alta direção da companhia, pague o que deve da Petros. São 17 bilhões que vocês estão devendo. Isso já deve, por si só, não precisaria de equacionamento. Pague o que deve. É o recado que eu dou. Furtado. Logo no início do programa nós falávamos, naquela oportunidade, que nós tínhamos também questionamentos no que diz respeito ao jurídico, né, companheiro Ivan, no que diz respeito ao RB da refinaria de petróleo de Manguinhos e também aos triênios. Lógico, evidente que está em andamento, nós estamos acompanhando o nosso jurídico para que a gente tenha determinada resposta no que diz respeito a isso aí. Me parece, inclusive, ainda não existe a palavra ganho, existe a possibilidade, não fazer comparações equivocadas, dizendo que fulano já recebeu, nada disso. Nós estamos aí esperando aí o posicionamento do nosso jurídico, né? Provavelmente devemos ter aí em torno de dia 18, dia 17, uma reunião com o nosso jurídico para saber que situação está esse andamento, não só ao RB como o próprio triênio, né? E, como a gente sempre fala aqui, queremos agradecer a presença do companheiro Luiz Mário. E na próxima quinta-feira, mas fazendo um chamamento na terça-feira, se assim estaremos aqui, se assim permitir o grande arquiteto do universo. É verdade. E nós, hoje, estamos sentindo a ausência de vários companheiros, porque é habitual e permanente que nós façamos esse trabalho de hoje às quintas-feiras. Mas como amanhã o Furtado está impossibilitado, aí nós antecipamos hoje e fomos agraciados com a presença do Luiz Mário aqui, nosso outro diretor. Então, companheirada, até a próxima terça-feira, quando nós faremos a chamada do programa de quinta-feira. E sempre lembrando, Furtado, aqui, ó, que o petróleo tem que ser nosso. Até lá. Boa tarde.